Viva! Nesse capítulo, o Emmanuel, ele trouxe para nós duas questões, não é? Primeira questão, 702, do Livro dos Espíritos, e aí eu quero ler a 703 também, que são curtas, e fazer o comentário, já abrir com as questões para abrir a explanação, né, a explicação aqui toda da base desse capítulo. Então, ele trouxe a 702 e trouxe também o capítulo do Evangelho, que é confirmando aqui, é o capítulo, deixa eu ver, 13, não, 16, item 13, do Evangelho. Confirmando aqui, capítulo 16, item 13 do Evangelho. Então, nós vamos fazer um comentário sobre a questão 702. Vamos lá. 702, olha só que curioso, né? Essa questão, ela está dentro de uma das leis. Lembrando, nós já estudamos aqui as leis morais, as leis divinas, e essa lei é a lei de conservação. Então, ele diz assim, que nós temos um instinto de conservação. Então, quando fala em instinto de conservação, significa que nós já nascemos com esse instinto de proteção, proteção da vida, conservação do nosso corpo, da nossa vida, né? É instintivo. Nós não pensamos para nos defender, a gente automaticamente se defende. Como um animal também, né? Automaticamente ele já late, ele se defende, né? Algumas vezes morde. Enfim, é o instinto de conservação. Aí na questão 702, então é colocado assim para nós: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico e em outros é racional. Então, lembrando que os animais, eles não têm a razão como nós. Em nós é racional, nós pensamos, nós nos defendemos, mas o instinto é aquilo que automaticamente você vem, né? Quando vem alguma coisa que vai te agredir, você já se defende de alguma forma, coloca o braço na frente, coloca a mão, enfim, a gente automaticamente já se defende. No caso dos animais, é instintivo, não tem a razão, né? Aí ele faz, eu quero acrescentar 703, que não está no capítulo. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Então, por que Deus concedeu isso para todos os seres? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver, depois a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. Então, ele fala assim, que foi-nos concedida a vida, porque também a nossa vida, né, fazemos parte da obra de Deus, da criação de Deus. Então, foi-nos dado também para nós colaborarmos com a providência divina. E, além disso, é uma forma de nós progredirmos. Por quê? Sem a vida, sem o corpo físico, sem as encarnações sucessivas, não tem como nós fazermos o nosso progresso. E é outra lei. Então, a gente tem a lei da conservação e a lei do progresso. Quem não quiser progredir, não tem como. Vai emburrado, vai empurrado, mas vai progredir. É da lei. Pode levar mais tempo, mas então é necessário que a gente renasça diversas vezes, é necessário que Deus nos conceda a vida e é necessário o instinto de conservação da nossa vida. Então, quando nós nascemos aqui, automaticamente a gente quer preservar a nossa vida. Pode ser que tenha pessoas que, distanciados das leis de Deus, distanciados da vontade de Deus para a sua vida, tirem suas próprias vidas? Sim, mas num ato impensado, num ato de impulsividade, num ato até mesmo de desespero, né, de achar que nada mais vale a pena, a pessoa pode cometer isso. Mas a ninguém é dado o direito de ou tirar a própria vida, ou de uma outra pessoa tirar a vida do outro. Por quê? Existe uma lei de conservação. Então, ninguém pode fazer isso, nem eu tirar minha própria vida, e tampouco tirar a vida de outra pessoa. Eu estarei infringindo uma lei divina. Ai, Sandri, mas e se ninguém descobrir que alguém tirou a vida do outro? Existe uma infração da lei divina, e a justiça divina alcança qualquer pessoa, qualquer falta, mínima ou grande.
Então, veja que é da lei, né? Então, ele fala aqui da lei de conservação. E dentro dessa lei, ele vai falar de várias questões, né? Da necessidade que nós temos, necessidade de alimento, de preservação do nosso corpo, de conservação da nossa saúde, de coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, nós precisamos de um corpo saudável, precisamos trabalhar, precisamos ter né, através do trabalho, a renda para a manutenção da nossa vida, precisamos de bens materiais para a manutenção da nossa vida, do nosso conforto, tudo isso é necessário. Mas, dentro desse capítulo, ele fala também do supérfluo. Então, muitas vezes, nós criamos necessidades e desejos que estão muito além, são em excesso, além do necessário para a conservação da minha vida, além do necessário para a conservação da minha saúde, além do necessário para a conservação do meu conforto. Então, quando eu ultrapasso essa linha, talvez eu possa estar indo para, ao invés do apenas da necessidade real que eu tenho, eu começo a ir somente para a satisfação dos meus prazeres, dos meus vícios, que me trazem distração, não é? No caminho, às vezes fugas, às vezes eu vou incorrer nos mesmos erros das outras encarnações, tudo porque ao invés de eu buscar apenas aquilo que é o necessário, eu inverto os valores, e eu começo, ao invés de focar naquilo que é essencial ao espírito, eu foco apenas naquilo que é material. E que o que é material, ele é o quê? Passageiro, temporário, vai ficar aqui. Eu não tenho propriedade real desses bens. E quando eu falo em propriedade, aí nós vamos lá para o capítulo 16 do Evangelho, no item 13. Então, esse capítulo, ele vai falar da propriedade, da verdadeira propriedade, e ele vai falar de dois papéis. Ele vai colocar para nós ali, eu vou resumir, não vou ler inteiro porque ele é grande, mas ele traz para nós o seguinte: Deus é o proprietário de tudo quanto existe no universo. Quem é o proprietário real, legítimo, verdadeiro de tudo quanto existe? Deus. E nós, né, a sua criação, seus filhos, somos o quê? Nós somos usufrutuários, né? Quem conhece um pouquinho de direito, significa que temporariamente eu tenho a posse. Eu estou usufruindo da posse que eu tenho de alguns bens, de alguns recursos que Deus me concedeu. No entanto, a propriedade real, legítima, verdadeira é de Deus. Olha que interessante pensar isso. Então, significa que Deus concedeu para nós inteligência, concedeu para nós um corpo, né, nessa encarnação, a possibilidade de estar aqui encarnado com um corpo físico, para o aproveitamento da minha evolução, do meu progresso. Concedeu para mim inteligência, recursos para que eu pudesse ter um emprego, para que eu pudesse ter trabalho, para que eu pudesse ter uma família, me deu a família que eu tenho, a configuração da minha família montada hoje foi todinha estruturada pelos amigos espirituais que servem a Deus. Então, Deus nos municiou de inteligência, recursos, todo mais. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Então, olha que interessante pensar. Significa que Deus nos concedeu recursos, bens, recursos que nós teremos que devolver para Ele. Teremos que prestar contas do que fizemos. O tempo que Deus nos concedeu nessa encarnação, ele está sendo bem aproveitado? Está sendo bem aproveitado com qualidade, com sabedoria, colocando tempo e energia naquilo que realmente é importante, é essencial para a nossa evolução, para o nosso projeto espiritual? O que é que eu estou fazendo com a inteligência que me foi concedida? Como eu estou tratando a família que eu recebi? Como eu estou cuidando dessa família? Como eu estou contribuindo para a minha evolução e para a evolução dos meus familiares? Então, todos esses recursos, sendo Deus o grande proprietário e legítimo, eu vou ter que prestar contas para Ele. O que eu fiz com tudo isso que eu recebi? Meu tempo, minha inteligência, minha família. E lembrar sempre
que sendo eu usufrutuário, eu vou ter que devolver. Nada do que eu tenho hoje, nada do que eu tenho na conta bancária, todos os imóveis que nós possamos ter, os bens, os veículos, tudo, tudo, inclusive o nosso corpo físico, tudo isso nós teremos que devolver para Deus. Porque somos apenas usufrutuários. É muito importante pensar nisso, para que a gente não foque apenas no excesso, apenas no supérfluo que vai ficar. Porque o que vai efetivamente com a gente, o que vai comigo, quando eu voltar para o retorno, né, para a pátria espiritual, para a vida espiritual, que é a nossa vida principal, vai ser o quê? A minha inteligência, as qualidades morais que eu conquistei, todo o bem que eu espalhei por aí. Então, é isso que vai ser levado em conta lá. E eu quero lembrar, depois, quem puder, quem tiver condições de tempo, olhar lá no capítulo 2 do Evangelho, na instrução dos Espíritos, se não me engano, o item 8, acho que é isso, tem lá o relato da rainha da França. E é tão interessante ela falar que ela viveu uma grande ilusão na Terra quando ela estava encarnada, porque ela tinha títulos, né? Ela era uma rainha respeitada. E aí ela tinha pedras preciosas, tinha ouro, riquezas, poder, títulos, tinha tudo. E as pessoas que trabalhavam com ela, seus subordinados, né, os funcionários ali do castelo, as pessoas que viviam ali no local, ali na cidade, enfim, na próxima propriedade dela, eram, na visão dela, enquanto encarnada, na grande ilusão que ela relata no capítulo, elas eram inferiores na visão dela. Isso, capítulo 2, item 8, André. Mas olha só que interessante, quando ela chega lá, ela fala da grande desilusão. Ela relata, e ela fala assim, eu fui muito soberba, e aqui eu compreendi o quanto de luz aquelas pessoas que trabalhavam para mim têm, e o quanto eu sou inferior. Então é preciso, aí ela traz, né? É preciso viver a vida com humildade. E é preciso viver a vida com caridade, caridade ampla, aquela em que eu abro o meu coração para ser mais generoso, para ter mais empatia por aquelas pessoas que sofrem, que têm dores, né, que de alguma forma têm alguma necessidade maior que a minha, e eu não humilhar, eu agir com compaixão. Então ela fala assim que o que vai de fato te elevar nos céus, né, ela usa esse termo, é o quanto você foi caridoso e o quanto você foi humilde no lidar com as pessoas, no tratar as pessoas. Aí ela fala, aí sim você será elevado no céu, aí sim você estará iluminado. Então ela conta da ilusão que ela viveu na Terra e da desilusão que ela viveu no retorno à vida espiritual. E só relembrando, que é sempre bom, né? Assim, nós temos esse princípio, somos espíritos imortais, mas às vezes caminhamos pela vida numa forma completamente contrária, agindo apenas, né, como materialistas que acreditam que somos espíritos imortais. Então, só para lembrar, questão 86 do Livro dos Espíritos, lá fala o seguinte: a pergunta é a seguinte: se o mundo material for destruído hoje, se acabar o mundo material, o que é que vai acontecer com o mundo espiritual? Nada. O mundo espiritual vai continuar do jeitinho que ele está. Então, olha só que interessante para nós invertermos aqui a posição e entendermos que precisamos caminhar como espíritos que constroem bens espirituais, porque os materiais vão ficar. E ainda que hoje houvesse, né, algo, uma catástrofe, é lógico, que acabasse o mundo físico, o mundo espiritual estaria intacto, intacto. Mas, para nós evoluirmos, nós precisamos da matéria. Então, Deus teria que providenciar um outro mundo para que a gente pudesse reencarnar milhares de vezes para fazermos a nossa proposta, o nosso projeto de evolução espiritual. Mas é só um adendo aqui que eu trouxe para nós refletirmos. Então, vamos lá à leitura. Olha que interessante, né? O Emmanuel diz assim: primeiro que o título é Tua Propriedade. Aí já fica a primeira reflexão. O que é de fato nosso?
o que é realmente a propriedade real que eu tenho. Porque eu já falei no início que Deus é proprietário verdadeiro e legítimo de tudo quanto existe. Nós somos usufrutuários. Mas o que é que eu tenho realmente? O que é prosperidade real? O que é propriedade real para mim? Não é? Aí a gente vai aqui. Tua prosperidade. Tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa, dos seus bens. Ela se compõe das experiências que ajuntaste, da alma transida, ante as incompreensões que te cercam às horas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a minha prosperidade não está nos bens que eu tenho, na minha casa, no meu carro, no dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, nos títulos que eu tenho, na quantidade de cursos, pós-graduações que eu fiz. Não. A minha prosperidade está naquelas experiências em que eu vivi, desafiadoras, mas que eu passei ali com sabedoria, mesmo diante das incompreensões das pessoas que estavam ao meu redor. Eu passei com sabedoria. Ali eu vivi uma grande experiência e foi uma aquisição espiritual. Forma-se dos conhecimentos nobilitantes que amealhaste do estudo perseverante, com que habilitas ao privilégio de minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos que te acompanham à retaguarda sem luz que os norteie. Ergue-se das palavras temperadas de prudência e de amor, que as provações atravessadas com paciência te acumularam no escrínio da alma, transfigurando-te em socorro aos caídos. Ele traz 2 pontos chaves aqui. Primeiro, o conhecimento profundo que eu estou adquirindo pelo estudo perseverante, pelo estudo profundo, pela disciplina de manter o estudo na minha vida, em que eu tiro um tempo da minha agenda corrida para estudar mais profundamente as leis da alma, as leis divinas, tudo aquilo que são os princípios que a doutrina espírita nos apresentou. Vem falar da ciência do infinito, a ciência da alma, do espírito imortal. Então, todo esse conhecimento eu utilizo para minorar a dor, a ignorância do outro. Eu vou facilitando o entendimento dele através daquele ensino que eu compreendi, que eu assimilei. E, ao mesmo tempo, eu uso de palavras mais moderadas, palavras mais calmas, mais serenas, quando tudo está tumultuado, quando está tudo complicado, eu uso palavras, eu uso de paciência e palavras mais calmas e mais serenas para algumas pessoas que precisam naquele momento. Eleva-se. Então, tudo isso ele está descrevendo para nós o que é construir propriedade, o que é construir prosperidade real, não a prosperidade que nós achamos que é ter bens materiais e acúmulos e recursos na terra. Ele está descrevendo o que é a prosperidade para o espírito, dando exemplos para nós do dia a dia. Eleva-se dos gestos de compaixão que amontoaste à custa das disciplinas a que te submeteste em favor dos que amas, pelos quais adquiriste o tato capaz de arredar a discórdia no nascedouro. Então, ele está dizendo assim, ainda que tudo esteja complicado na tua casa, no teu lar, uma situação intricada, difícil, de briga, de discussão, de discórdia, mesmo que os familiares, né, as pessoas ali não estejam totalmente certas, totalmente corretas, você enxerga isso, às vezes por ignorância, às vezes por imaturidade, por infantilidade espiritual, você usa de compaixão e evita a grande briga, a grande discórdia. Ainda que você esteja com esse olhar um pouco mais profundo que a pessoa ainda não tem, ela não conhece ainda. Talvez ela seja imatura, talvez ela seja ignorante de conhecimento. Continuando, tudo isso aqui é prosperidade, é aquisição espiritual. Vão pensando o seguinte, cada exemplo que ele está dando aqui de experiência são qualidades morais que nós estamos construindo dentro do nosso mundo íntimo. São construções espirituais, aquisições espirituais para nós, para a nossa alma.
todos esses exemplos que ele está dando. Avoluma-se nas migalhas de tempo que sabes extrair das obrigações retamente cumpridas, para que não te falte a oportunidade de trabalhar no amparo aos menos felizes. Então, ele quis dizer assim: nós temos obrigações que nós devemos cumprir, então, cumprir retamente essas obrigações, mas, ainda que eu tenha muita agenda, que eu tenha muitas obrigações, muitos deveres a cumprir e eu esteja fazendo todo um esforço, dedicação para isso, eu ainda consigo umas migalhas de tempo, eu consigo arrumar um tempinho na minha agenda corrida para trabalhar no amparo das outras pessoas. Seja numa ação, numa tarefa, seja numa ação de caridade mesmo, material, de doação de coisas materiais, alimento, roupas, seja numa palavra amiga, seja num ato de compreensão, de compaixão, seja num um conselho amoroso e amigável que você dá quando você percebe que alguém está derrapando, está fazendo uma escolha equivocada, está se afastando das leis de Deus. Então, todo o tempo que você tira, ainda que você tenha todo um sacrifício da tua parte, porque não tem tempo de tantas agendas, tantas obrigações que você tem a cumprir, você consegue arrumar uma migalha de tempo para minorar, para diminuir a dor do outro, amenizar a dor do outro, ajudar o outro. Tudo isso é aquisição para o espírito, é prosperidade. Tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida, nas demonstrações do altruísmo. Altruísmo é fazer o bem ao outro, né? É ser fraterno, é ser caridoso, com o que suprimes a crueldade nos testemunhos de fé renovadora, com que levantas os tíbios. Tíbios são pessoas frágeis, fracas. Ou nos atos de humildade, com que desarmas a delinquência. Então, ele fala que a nossa prosperidade brilha nos bons exemplos que eu dou, quando eu sou fraterno, quando eu sou acolhedor, quando eu evito fazer julgamentos, quando eu evito ficar apontando dedos, defeitos do outro, eu busco ser indulgente, me coloco no lugar do outro, porque eu sei que o outro é frágil, às vezes imaturo ainda, mas eu também sou ainda frágil. Eu ainda tenho muitas coisas a aprender. Então, toda vez que eu ajo com essa fraternidade, com essa empatia, com essa compaixão, eu estou diminuindo crueldade em mim, estou contribuindo com o bem para o outro e estou ali atestando, testemunhando a nossa fé. Por quê? Porque a fé, ela é aumentada quando eu consigo aplicar aquilo que eu estou aprendendo, eu confio tanto em Deus, ainda que seja tudo desafiador, que eu me mantenho em fé, eu me mantenho confiante. E eu dou o testemunho dessa fé quando a coisa aperta na minha vida, quando a coisa aperta no meu lar, quando a coisa aperta no meu trabalho. Eu estou dando testemunho da fé que eu tenho. Eu confio em Deus. Se essa situação está acontecendo comigo, eu tenho algo a aprender aqui, tenho uma razão de ser, e eu não me revolto. Então, eu dou testemunho dessa fé para as pessoas que estão ao meu redor. Aí eu estou construindo prosperidade, que brilha nos exemplos que eu estou dando da minha própria vida, da minha própria fé. Reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Olha só, que nós estávamos fazendo até agora. Emmanuel foi dando exemplos do cotidiano de como construir prosperidade espiritual, como construir aquisições, qualidades morais, aquisições espirituais. E ele está dizendo que uma vez que eu estou atuando dessa forma na caminhada, no dia a dia, na vida, nessa encarnação, eu devo repartir, ou seja, compartilhar com o próximo os valores que eu tenho dentro do meu espírito. Então, ninguém aqui está perfeito.
todos nós temos pontos a serem trabalhados. Todos nós temos pontos a serem aperfeiçoados. Porém, todos nós já temos muitas aquisições espirituais. Todos nós já temos muitas virtudes, qualidades conquistadas. E isso que nós temos dentro de nós como aquisições espirituais, nós precisamos compartilhar com o outro. Lembra do estudo anterior? A vida é sobre dar, receber e compartilhar. Então, o que eu tenho, o que eu posso, o que está como aquisição espiritual, veja que ele não está falando de bens materiais, não, hein? Ele está falando de valores que transportas no espírito. O que é valor que transporta no espírito? É aquisição espiritual, é qualidade moral que está dentro de você. Compartilhar com o outro. Isso é riqueza de fato. Mas se eu pegar tudo que eu já me alhei, tudo que eu já juntei de aquisição espiritual, de qualidade moral, e eu também fazer como lá na parábola dos talentos, enterrar, quando eu for conversar com Deus, o que eu vou falar para Deus? Pai, olha, eu recebi aqueles recursos da inteligência, eu estudei, eu consegui estudar, eu compreendi várias coisas sobre a alma, né? Compreendi várias questões relacionadas às leis divinas, à sua vontade, sobre a jornada nossa de aperfeiçoamento, só que eu não falei para ninguém, compartilhei com ninguém, eu guardei para mim. Então, Deus quer que nós peguemos esses talentos, que são as nossas aquisições espirituais, e que nós possamos multiplicar. Multiplicar é o quê? Compartilhar. O que é que dá para eu compartilhar para amenizar a dor do outro, para amenizar a ignorância do outro, para levar um pouco de alento, de bom ânimo, de coragem, de fé. Então, é disso que o Emmanuel está falando. Isso é prosperidade real. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. Gente, eu achei isso aqui fantástico. Aquele que verdadeiramente serve, distribui, ou seja, tudo aquilo que está dentro de você, que você está compartilhando com o outro, todo o bem que você faz, todo o bem que você compartilha com o outro, não importa qual é esse bem, qual é esse compartilhamento, tudo isso está te enriquecendo. O inverso de empobrecer-se. Então, você se torna uma pessoa rica, lembra da história da rainha? Você se torna uma pessoa rica perante o céu, perante Deus, quando você compartilhou verdadeiramente esses valores do espírito, essas qualidades, essas aquisições espirituais com o teu próximo. Você colaborou com ele, não importa quem é da tua família, aí você pode expandir um pouco mais para amigos, amigos do centro, amigos do trabalho. Aí a gente está enriquecendo, enriquecendo. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte infinita dos tesouros do coração. Então, Jesus doou tudo o que ele sabia, ele veio aqui e ensinou. Tudo que ele já viveu, tudo que ele já aprendeu quando ele teve aqui na Terra, mais de 4 bilhões que ele estava na formação da Terra, ele já era espírito perfeito, conforme está lá no livro, né, A Caminho da Luz. Naquela época, ele já era um espírito perfeito. Então, tudo que ele conseguiu construir de aquisição espiritual, de um espírito perfeito, ele veio aqui na Terra, há 2000 anos atrás, e compartilhou com todo mundo que estava aqui. E continua compartilhando através dos prepostos que ele manda, dos missionários que ele envia para nós, para continuar nos ajudando aqui na caminhada. Então, tudo que ele tinha de riqueza espiritual, que estava no tesouro do coração dele, ele compartilhou. E é isso que nós precisamos fazer também. Olha que interessante, eu quero contar aqui, talvez vocês, eu já devo ter falado aqui dessa passagem que está em Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21, depois quem quiser anotar e ler com calma, mas ele fala do rico insensato, né, para chamar a nossa atenção aqui, vamos trazer aqui para o contexto, né, da prosperidade, da verdadeira propriedade, dos bens materiais, dos bens espirituais. Tudo que o Emmanuel descreveu aqui na prosperidade são bens espirituais. Tudo aquilo que eu vou ter que deixar, tudo aquilo que eu vou ter que entregar, incluindo o meu corpo físico,
são bens materiais, são bens físicos, vão ficar aqui. São passageiros, são momentâneos, são apenas recursos concedidos para nós para essa viagem atual aqui da Terra. E que nós vamos deixar para voltar para a nossa vida principal, que ela é espiritual. E essa passagem que está lá em Lucas, do rico e insensato, ele diz o seguinte: conta-se que ele era um grande proprietário, um agricultor, né? Um grande agricultor. E ele tinha, então, essa propriedade, ele fez a plantação, provavelmente de trigo, né, que tinha à época, e ele colheu muito, 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 muito. O armazém, né, onde ele armazenava, o galpão onde ele colocava toda a colheita, não era suficiente para colocar tudo aquilo que ele plantou, de tanto que ele colheu. Foi muito maior, mas muito maior do que ele havia calculado. E aí ele ficou pensando, né? Nossa, como é que eu vou fazer agora? Eu colhi muito mais, né? Vou ter muito mais lucro do que eu imaginava. Ele começou a contabilizar os lucros que ele ia ter. E aí ele falou: eu preciso arrumar um lugar para armazenar. Eu vou construir, vou aumentar aqui o galpão, vou fazer um outro galpão para conseguir colocar toda a plantação. Ao invés dele pensar em compartilhar com o outro, aqueles que não tinham alimento, aqueles que não tinham recurso, aqueles que eram muito pobres, miseráveis, que não tinham nem o básico. E isso, parábola do rico insensato, muito bom, Su já escreveu lá, tá? Capítulo 12, 13 a 21. Aí o que acontece? Nessa parábola, ele diz assim, que ele então, ao invés de pensar no outro, nas pessoas que precisavam, que né, muitos não haviam colhido, muitos não tinham recursos nem para alimento, para o básico, para o necessário, ele pensou em triplicar, sei lá, né, a renda dele, o lucro dele. Aí ele constrói mais galpões. Aí vem uma voz, né, supostamente, vamos pensar assim de uma forma metafórica, né, a morte diz para ele, insensato, né? Poxa, você é insensato. Ainda essa noite, podemos levar a sua alma. Ou seja, se de hoje para amanhã ele perder a alma, né? Ele for levado, voltar ao mundo espiritual, o que ele vai fazer com os galpões cheios de trigo? Nada. Então, é para nos lembrar que nós temos que pensar em plantar sementes do bem, são aquisições do espírito, porque tudo aquilo que é material, como aconteceu com o rico insensato, se numa noite ele perder a vida e no outro dia ele não estiver mais aqui no mundo físico, de que vai adiantar todo o galpão e os 2 galpões ou mais galpões cheios de trigo se ele voltou para o mundo espiritual? Então era isso que estava contido nesse ensino, e é uma reflexão para nós, porque às vezes nós investimos muito tempo, muita energia, desgastamos até mesmo a nossa saúde para ter bens. Desgastamos a nossa saúde para satisfazer desejos. Desgastamos a nossa saúde para satisfazer prazeres, vícios. Trabalhamos muito, muito, muito para a satisfação desses desejos. Às vezes são desejos que vão ferir a minha saúde, que vão me distanciar da minha família. Então, são abordagens para nós pensarmos, não é? Então, por exemplo, o trabalho é algo que desenvolve inteligência, é necessário. Mas em excesso, sem pausa, sem descanso, será que eu não vou adoecer? Será que num trabalho exaustivo, em que eu não paro, em que eu estou sempre querendo mais, eu quero ser promovido, eu quero mais alto, eu quero mais saldo, mais valor, mais, né? E aí, será que eu não estou me afastando da minha família, deixando de cuidar da esposa, dos filhos, de orientar, né, os filhos que precisam de educação, precisam de exemplo, precisam de pai e mãe orientando? Então, veja que uma coisa é a gente usar tudo com equilíbrio, outra coisa é o excesso. Tudo aquilo que é abuso e é excesso, ele de alguma forma, ele traz dor para a nossa caminhada. Então, fica uma reflexão para o que é que a gente está fazendo com os recursos que Deus nos concedeu e o tempo, porque o tempo também é um recurso precioso. O que eu estou fazendo do meu tempo? Eu estou investindo 99% do meu tempo em tudo que é material e apenas 1% naquilo que é aquisição para o espírito? Aquilo que é valores para o espírito? Então, é para se pensar. Não estaríamos nós invertendo esses valores, essa relevância, não é? Vamos agora ao comentário de André Luiz.
Uso e abuso. É curto, mas prestem bastante atenção que ele sempre vai fazer uma comparação. Quando eu uso com equilíbrio, traz bem para a minha jornada. Quando eu uso em desequilíbrio, que é abusar dos recursos, o que acontece? Eu atraio dor para a minha jornada. O uso é bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Fiz o que eu precisava fazer com equilíbrio, sem abusar de nada, nem do meu corpo, nem do meu tempo. Conservei o corpo, conservei minha saúde. Consciência tranquila, cumpri meus deveres. Uso é moderação em tudo, abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria, do abuso nasce a dor. Toda vez que eu estou usando com equilíbrio, eu estou construindo bem e alegria para a jornada. Se eu estou abusando do meu tempo, da minha saúde, não é? Exagerando em determinados pontos, seja no trabalho, seja em vício, seja em prazeres, seja em busca de desejos, aí eu tenho que trabalhar mais, às vezes não dormir mais direito por conta dessa busca de satisfação de desejos, perco meu sono, fico com ansiedade, fico angustiado. Tudo isso, gente, atrai dor para a nossa jornada. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. Abstenção, em que sentido? Omissão. Então, eu deixo de usar o tempo com sabedoria, eu deixo de usar o meu conhecimento, né, com sabedoria, ou eu deixo de buscar conhecimento, e eu não cuido das minhas emoções e desrespeito as emoções do outro. Então, eu estou sendo omisso. Ah, mas eu não fiz mal para ninguém. Tudo bem. Mas Deus vai te perguntar, filho, o que você fez do tempo, do conhecimento que eu te dei? Das possibilidades que você recebeu de tempo, de oportunidade de estudo e de conhecimento. Você aproveitou bem? Não é? Lembra do rico insensato? O uso cria a reminiscência confortadora, o abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem o que surge o erro. Então, toda vez que eu uso tudo isso com exageros, com excesso, sem estar usando de forma adequada ou equilibrada, eu vou trazer erro, equívoco e dores para minha caminhada. Aí ele dá o exemplo de uma coisa e outra. Quando eu ultrapasso, né? Ultrapasso a linha do equilíbrio, ultrapasso a linha da necessidade, do necessário, vou muito para o supérfluo, vou para o excesso, vou para o abuso. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Eu acho que só eu tenho que ter direito, o restante eu não estou preocupado. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Então, Deus é o proprietário, legítimo e verdadeiro, e nós somos os usufrutuários. Teremos que devolver e prestar contas de todo o recurso que recebemos aqui. Então, que na nossa jornada nós possamos colocar o nosso tempo, o nosso coração, a nossa alma nos bens espirituais, no desenvolvimento da nossa inteligência, no estudo profundo, no exercício da prosperidade que o Emmanuel falou, em cada gesto de bem, em cada gesto de bondade. E para fechar o capítulo, eu quero que vocês prestem muita atenção, depois leiam novamente Prosperidade, veja que ele fez um resumo que tudo aquilo que ele colocou lá como qualidade moral, como aquisição espiritual, é um modo de servir. Olha que curioso e interessante. Significa que servir não é apenas a tarefa, a ação voluntária, a ação social que eu vou lá na casa espírita, ou uma outra tarefa que eu faço em outro lugar. Não, não. Ele coloca o servir como servir o próximo em todas as minhas atitudes, em todo o contato, em toda a convivência, que eu exercito a qualidade moral, os gestos de bondade, de indulgência, de perdão, de benevolência com todos. Isso é servir.
Isso muda tudo a conceituação. Não é só servir numa tarefa específica exterior, é servir com as suas qualidades do espírito, que você coloca para diminuir, para amenizar a dor do outro. Era isso, então, que eu queria trazer para vocês. E agora nós vamos abrir aqui para as perguntas, para os complementos que vocês tiverem.